Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Começaremos uma série de reflexões em cada dia a respeito do assunto Eu escolho ser lembrada. Eu escolho ser lembrada pelo quê? O que na minha vida tem se destacado e esse destaque faz com que as pessoas se lembrem de mim a partir desta ação ou destas ações. E nós precisamos então trilhar a nossa vida diante daquilo que o Senhor quer que façamos, diante daquilo que o Senhor tem nos colocado como habilidade, como um dom, para servir ao próximo. Não sermos lembradas por algo que desagrada o coração do Pai, mas sermos lembradas por aquilo que glorifica e honra o nome do Senhor. E no livro de Romanos, no capítulo 16, descreve uma parte da carta que o apóstolo Paulo escreve aos romanos. E nesta parte desta carta, ele trata de algumas recomendações e algumas saudações. E ele então cita o nome de algumas pessoas, da qual ele se lembra, mas ele se lembra pelos seus atos. Na primeira pessoa que vamos refletir por aquilo que queremos ser lembrada, é uma pessoa, uma mulher chamada Febe. Ela era uma serva, como descreve aqui no livro de Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 2, que diz assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebeis no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ele faz uma recomendação às pessoas que estavam em Roma, aos irmãos que estavam em Roma, aos servos, aqueles que serviam ao Senhor, aqueles que acreditavam quem era Jesus Cristo. E ele faz essa recomendação dessa mulher Febe. É uma mulher de uma região que estava para fazer algo em Roma. Então ele deixa essa recomendação. Que tipo de ações ao próximo tem se destacado na nossa vida? Quando precisamos ser recomendadas por alguém, o que este alguém tem falado de nós? Paulo, ele descreve que Febe era uma serva. A primeira coisa que ele diz, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Ela era uma serva, uma mulher que entendia o trabalho, entendia o que era servir ao Senhor, servir no ministério. Independente do que o Senhor tem colocado em suas mãos para fazer ao próximo. Então, esta é uma mulher que ganha o respeito de Paulo por causa do seu caráter e importância do seu trabalho no serviço. Muitas pessoas, quando fazem parte de uma organização social ou de algo na sociedade, de uma igreja, por exemplo, eles querem geralmente alcançar as altas funções, vamos assim dizer. Mas o Senhor diz que nós somos um corpo, que toda parte de um corpo ela é importante. Então não importa o tamanho do serviço que o Senhor tem colocado para você, mas o importante é que você faça com dedicação e com zelo. Esses dias eu recebi uma foto de um grupo de adolescentes, meninas adolescentes, em volta de uma mesa na casa de uma delas, numa refeição. E ali elas conversaram sobre Deus, conversaram sobre Jesus, e uma servindo a outra, uma escutando a outra, e isso nada mais é do que o serviço ministerial. Não estava em uma organização religiosa ou social, mas elas estavam dentro de uma casa. Uma delas recebeu suas amigas para falar de algo que edifica. A adolescente anfitriã se torna ali então uma serva do Senhor para falar das coisas do Pai àquelas pessoas. Era o trabalho dela, era a função dela naquele momento. E Paulo continua a falar sobre Febe assim: para que a recebeis no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis
em qualquer coisa que de vós necessitar, porque nós não podemos caminhar sozinhas, achando que não precisamos de ninguém, achando que nós não precisamos da mão estendida de alguém para nós. Nós fomos criadas como seres que se relacionam, como seres que dependem um dos outros para alcançar algo. A nossa dependência maior é evidente que é de Deus, mas Deus usa pessoas para nos ajudar. Deus usa pessoa para nos servir e nos usa para servir ao próximo. Servir em amor, servir com uma refeição, servir com um sorriso, com um abraço, servir em ajudar realmente a outra pessoa a executar uma tarefa. E ele diz então aquelas pessoas em Roma que ajudassem a Febe porque tinha um motivo. E ele continua nesse versículo 2 dizendo assim: porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ela é reconhecida por Paulo, um homem de Deus, que aquela era uma mulher que hospedava as pessoas, que abria a sua casa para que as pessoas se servissem dela, do seu alimento, do seu tempo, assim como fez essa adolescente quando abriu a sua casa para receber, para hospedar, mesmo que fosse no momento de uma refeição, as amigas, para que essas ouvissem palavras, conversas que edificassem os seus corações. E quando Paulo diz que esta mulher é uma mulher que hospedava, na origem da palavra, que é prontais, diz assim que ela era uma ajudadora, amiga a muitos, que era uma benfeitora a muitos, ou seja, que era uma ajudadora e uma amiga. A palavra diz que tem amigos mais chegados do que irmãos. Quantas pessoas têm estendido as mãos a você para que você receba algo de Deus? E o Senhor quer que você também seja lembrada dessa forma, como amiga, como hospedeira, como aquela que estende as mãos e abre as portas da sua casa com toda a direção de Deus, com todo o zelo, para aquelas pessoas que precisam ouvir algo do Pai. Não é que abriremos a nossa casa de uma forma descontrolada, mas na direção de Deus, ouvindo o que Deus fala a você, ao seu coração, para que você convide amigas para um chá, para que você convide aquelas pessoas que nem são chegadas tanto assim a você, mas que Deus tem colocado no seu coração, para que vá à tua casa tomar um café, para ouvir algo que transforme a vida dela. Seja assim, seja lembrada como uma mulher que hospeda, como uma mulher amiga que tem um coração pronto para servir ao próximo. Ou seja, na minha Bíblia tem um comentário de aplicabilidade das características de Febe que diz assim: independente da sua posição social, independente da sua posição de formação acadêmica ou técnica, você deve ser uma mulher de responsabilidade, de dedicar-se com humildade ao serviço ao próximo. Quando você tem esse estilo de vida, as pessoas também te servirão quando for necessário. Não desperdice o que o Senhor tem te ensinado, o que o Senhor tem colocado no seu coração para fazer ao próximo. Nós vivemos um tempo pandêmico onde durante algum tempo, alguns meses, não foi permitido que muitas pessoas se assentassem ao redor da nossa mesa. Pessoas que não faziam parte do convívio da nossa casa. Mas isso não nos impediu de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação, de fazer com que aquela pessoa fosse lembrada por nós. Hoje esse tempo ele já está mais tranquilo, já nos é permitido fazer algo. Por isso, não desperdice o tempo que o Senhor tem colocado para você. Seja hospedeira, seja amiga. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.